Estar aqui com vocês nesta noite. É realmente uma alegria. Eu não conhecia a igreja aqui até aquela semana de oração, né? Eu tive a oportunidade de vir aqui e encontrar alguns irmãos. E que bom vê-los, que bom encontrá-los neste domingo, alegres no Senhor, prontos para cultuar a Deus, prontos para entregar uma verdadeira adoração ao Senhor. Que bom. É um prazer ver o pastor Rogério. Obrigado, pastor Wilson, querido irmão ali também. E eu quero também agradecer o Gerson e o Pedro. Obrigado pelo convite de estarmos aqui nesse culto de jovens. É sempre uma alegria muito grande a gente poder conversar um pouco sobre a palavra de Deus e trazer à reflexão, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E é um prazer estar aqui. Bom, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos. Muito obrigado. Deus abençoe. 4:35. E vamos ler até o 41. Marcos, capítulo 5. Capítulo 4, desculpa. Isso, verso 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Muito bem. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida nesta noite. Nós temos certeza, Senhor, que no teu coração o Senhor tem algo para cada um de nós, para cada coração que está aqui. Senhor, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio para se manifestar, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para construir e fazer, Senhor, segundo o que lhe apraz no coração de cada um dos teus servos. Nós somos, Senhor, apenas instrumento, mas tu é a palavra, teu é o poder, tu é a honra, tu é a glória, teu é o louvor, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Eu quero, nesse texto muito conhecido, de todos nós, tomá-lo como um trilho para a gente pensar sobre algumas coisas nas nossas vidas. Muito aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para a minha vida. E eu penso sempre assim, quando Deus está falando no meu coração, é porque Ele quer mudar a minha vida, mas também quer mudar a vida dos que estão ao meu redor. Então, eu gosto sempre de compartilhar aquilo que Deus tem tocado na minha vida e no meu coração.
a palavra sempre fala primeiro aqui, né, para depois falar com outras pessoas, né? Primeiro ela muda a minha realidade, a minha concepção, para depois mudar a realidade de outros. Então eu quero, nesse texto muito conhecido de nós, né, um milagre que o Senhor faz ao atravessar o mar junto com os seus discípulos, eu quero tirar dele 3 reflexões que eu queria compartilhar com vocês, né? A primeira delas é uma pergunta que diz respeito ao nosso caminhar, né? Eu queria que você pensasse um pouco sobre para onde o Senhor está te convidando a ir, né? Esta é a primeira pergunta que eu queria fazer. O texto diz que, sendo tarde naquele dia, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem? Era um convite. Jesus estava convidando os seus discípulos a mudarem o caminho, a circunstância, o lugar, né? Ele tinha em mente outras coisas que ele ia fazer em outro lugar, né? Mas ele não foi sozinho, né? Ele fez um convite aos seus discípulos. Ele disse: vamos passar à outra margem? E eles, então, deixando a multidão, o levaram consigo e foram de barco. E outros barcos até o seguiram. Mas eu queria chamar a sua atenção para esta primeira pergunta, essa primeira reflexão. Na sua vida hoje, para onde o Senhor tem convidado você? Para que lugar o Senhor tem te convidado? Para que circunstância o Senhor tem convidado você? Para que experiência o Senhor tem desafiado os dons que Ele plantou em você, as habilidades que Ele plantou em você, a visão que Ele plantou em você? Para onde o Senhor tem convidado você? Eu sei que você está aqui hoje à noite, né, em um culto, você está nesta igreja, certamente você faz parte dela. A igreja se torna uma família para nós, não é verdade? A gente conhece as pessoas, a gente, com o tempo, vai conhecendo o nome, os hábitos, né, onde mora. Então, a gente acaba fazendo parte de uma comunidade, né, onde a gente se sente bem, se sente acolhido, né, onde as pessoas nos recebem bem. E nós moramos em um bairro, né, cheio de pessoas, cheio de vidas que correm desenfreadamente, né, buscando objetivos, ou às vezes não buscando nada, simplesmente existindo. E nós passamos por estas circunstâncias, por esses lugares, pelas nossas famílias, o lugar onde Deus nos plantou, né? Que a gente acaba nem escolhendo, mas o Senhor nos colocou ali, né? Nascemos, somos criados ali com aquelas pessoas, né? Sejam boas, sejam ruins, não importa, né? É o lugar onde nós nascemos, fomos criados e passamos a entender e a enxergar o mundo através dali. E se nós não tomamos cuidado, a vida vai acontecendo e vai passando, e nós nunca prestamos atenção ao que o Senhor está nos chamando para fazer. Um lugar para ir, um lugar, uma coisa para fazer, um ministério para desenvolver, o toque em uma vida que nós precisamos fazer.
Então hoje eu queria te chamar a atenção para isso. O Senhor tem chamado muito a minha atenção para isso. E tem dito no meu coração: Gleidson, para onde você está indo? O que você está fazendo? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Onde você vai colocar os dons, os talentos, as habilidades, tudo que eu gastei tempo cultivando em você para fazer a minha obra? Onde? Onde? Qual é o lugar? Qual é o propósito? Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Para onde o Senhor tem chamado você? Para que lugar o Senhor tem te chamado? Porque parece-me que o Senhor tem um grande cuidado e uma grande necessidade de que nós nos coloquemos à disposição para tocar vidas que cruzam os nossos caminhos. E nem sempre nós estamos receptivos ou com a atenção necessária para perceber, né, que o nosso vizinho, que o nosso amigo, que a pessoa que cruza no nosso caminho tem uma necessidade. Mas eu sei que Deus está olhando para nós, e está olhando para o outro, e está esperando que aquilo que Ele plantou em nós possa transbordar para a vida do outro que está ao nosso lado. Nem sempre a gente percebe a oportunidade, nem sempre nós percebemos o convite de Deus, nem sempre nós percebemos que Ele nos colocou nesse lugar, neste tempo, com estas habilidades, exatamente porque Ele precisa que a nossa vida possa tocar a vida do outro. O Senhor, Ele não perde o caminho. Ele nunca perde o investimento feito. Então a sua vida precisa, assim como a minha vida precisa, estar atento ao chamado, ao convite de Deus, para que a gente possa responder: Senhor, eu posso ir para o Senhor no lugar que o Senhor quer. Eu posso ir para o tempo, para o lugar, para a circunstância, para a oportunidade que o Senhor está colocando para a minha vida. Então, a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração, ao ler esse texto, foi isso. Eu fiz um convite aos discípulos e disse-lhes: vamos para um outro lugar? Vamos para o outro lado do mar? E eles aceitaram. E veja, quando eles aceitam o convite, eles fazem algumas definições, né? Ainda que isso não seja expresso no texto, mas eles aceitaram levar Jesus de barco de um lugar para outro. O barco é um lugar limitado. Você, querendo ou não, vai dividir espaço com outras pessoas. Não tem jeito, né? E ali você vai estar próximo. Você tem algumas companhias obrigatórias durante a viagem. A menos que alguém resolva pular do barco e ir nadando, você vai ter que continuar e terminar a viagem com aquelas pessoas. Elas vão te acompanhar durante toda a viagem. Então você vai ter que conviver. Você vai ter que aprender a respeitar. Você vai ter que dividir as coisas, o espaço, a alimentação, tudo.
se torna comum dentro do barco, né? O Senhor tocou no meu coração dizendo: nós não fazemos a viagem sozinhos, nós temos companhia. Talvez os discípulos olharam e disseram: eu vou porque Jesus vai, e porque Ele vai, eu vou. Eu gosto da companhia dEle, eu quero as palavras de sabedoria dEle, eu quero o poder que Ele traz, a segurança que Ele traz, os milagres que Ele traz. Mas ainda que eles queriam ou pudessem querer apenas Jesus, Jesus disse: eu vou, mas nós não vamos sozinhos. Estamos no mesmo barco, somos parte do mesmo corpo, a mesma tripulação, viajaremos juntos, não tem jeito. Está vendo essa pessoa aí do seu lado? Você está viajando junto com ela. Você não pode deixá-la para trás. Ela não pode deixar você para trás. Nós estamos no mesmo barco. Antigamente a gente cantava um corinho, né, que falava assim: se você não vai, não me impeça de ir. Né? Mas eu acho que a gente precisa dar uma atualizada para dizer: nós vamos juntos. Se você não vai, eu vou te tomar pela mão e eu vou te carregar junto para que a gente chegue lá junto. Nós precisamos olhar uns pelos outros. Nós precisamos olhar pelas vidas que estão ao nosso lado. O Senhor uma vez foi questionado sobre os mandamentos. Um escriba disse: qual é o mais importante da lei? Né? E o Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Né? Este é o primeiro e mais importante mandamento. Mas o Senhor não parou por aí. Ele disse: mas junto deste tem um outro que diz: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A relação não se dá simplesmente eu e Deus. A relação se dá entre nós e Deus. Nós fazemos parte deste contexto. Não é uma única pessoa. Ela tem valor, é verdade. Mas todos nós juntos somos um investimento de Cristo. Ele disse que nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido, nós somos aqueles que foram recuperados, né, para que o nome do Senhor possa ser glorificado através da minha, da sua, da nossa vida. E nós, em conjunto, demonstrando esse amor, seremos espelhos de Deus para este mundo. A igreja primitiva, ela crescia porque as pessoas olhavam aquela comunidade e falavam: engraçado, eles têm tudo em comum, eles compartilham tudo, né? As suas necessidades são supridas uns pelos outros, tem um amor diferente nessas vidas, né? Que elas se abraçam, elas se cuidam, elas se protegem, elas compartilham, não há necessidades, eles cuidam uns dos outros. E este amor fazia a diferença, porque as pessoas olhavam e viam e falavam: é diferente. Aqui fora cada um cuida do seu. Aqui fora cada um busca o seu interesse. Aqui fora cada um procura aquilo que lhe satisfaz. Mas eles compartilham. Eles se amam, eles se cuidam. Eles olham uns pelos outros. Eles olham as necessidades uns dos outros. Eles carregam os fardos uns dos outros. Eles compartilham as tristezas e compartilham as alegrias. Eles são irmãos. E isso faz diferença, porque o amor de Deus, refletido nas nossas vidas,
faz a diferença lá fora. Então, eu hoje, né, sou muito tocado por isso, né? É um chamado de Deus dizendo: olhe ao seu redor. Você não está só. Você não está só. Existem pessoas que precisam de cuidado. Existem pessoas que precisam de amor. Existem pessoas que precisam de um abraço. Existem pessoas que você precisa investir. Porque eu morri por você e morri por ele. E uma vida é preciosa para Deus. Então, a primeira reflexão que eu queria fazer é essa: para onde o Senhor nos tem chamado? E a segunda reflexão que eu queria trazer no seu coração é: você tem aproveitado a viagem? Você tem aproveitado a viagem? Porque a viagem nem sempre é confortável. Às vezes sim, às vezes não. A viagem pode trazer surpresas. No caso dos discípulos, trouxe uma grande surpresa. O verso 37 diz que levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia de água. A viagem deles foi meio turbulenta. É aquele negócio de você estar voando no avião e o avião começa a balançar, né? É o negócio de você estar dentro do barco, no meio do mar, e o mar começa a jogar água para dentro do barco. A viagem se tornou turbulenta. E às vezes a nossa viagem também é turbulenta. Mas o Senhor nos chama a aproveitar a viagem, independente do bom ou do mau tempo. Este é o desafio. É você passar pelo tempo, bom ou ruim, e aproveitar a viagem ainda assim. O Senhor, Ele é um Deus sábio. E Ele aproveita a viagem para construir alguns conceitos e derrubar outros conceitos. O Senhor aproveita a viagem para nos alinhar à sua vontade, ao seu desejo. O Senhor aproveita a viagem para polir as nossas maneiras, o nosso jeito de pensar, né? Para nos colocar como uma imagem de Deus. Podemos dizer assim. O apóstolo diz que nós contemplamos o Senhor com uma certa névoa, que a gente não consegue percebê-lo na sua grandeza, na sua inteireza. Ele diz: nós vemos o Senhor como por um espelho, é um reflexo talvez nebuloso, né, daquilo que Deus é. Porque nós estamos hoje limitados no nosso tempo, no nosso espaço, nas nossas deficiências, e nós não conseguimos ver Deus na sua plenitude. Mas o apóstolo diz que chegará um tempo que nós veremos o Senhor face a face. Chegará um tempo que nós poderemos enxergá-lo como Ele é. E Paulo vai dizer que esse reflexo de Deus, ele produz em nós alguma coisa. Ele diz: contemplando como num espelho a glória do Senhor,
nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Isso é fantástico, porque o Senhor está dizendo: você tem uma jornada. Obrigado, Pedro. Você tem uma jornada. Esta jornada nem sempre será plana, tranquila, nem sempre será cheio de coisas boas. Você vai ter tempo, como dizem Provérbios, aliás, Eclesiastes, para tudo. Tempo para rir, tempo para chorar, tempo para plantar, tempo para colher. Você vai ter tempo de alegria, tempo de tristeza, experiências que você vai viver que vão encher a sua alma, outras que você vai viver que vão entristecer a sua alma, mas Deus vai estar sempre com você. Sempre com você. A presença de Deus no barco não impediu a tempestade. Não. A tempestade veio mesmo assim. Jesus estava lá. O Senhor estava lá. Mas a tempestade veio mesmo assim. Porém, a presença de Deus mudou o fim da tempestade. O destino, ao final, foi alterado, porque o Senhor estava lá. Então, na verdade, a questão da viagem nós precisamos aproveitá-la nos momentos bons, nos momentos ruins, naquilo que enche e alegra o nosso coração, mas naquilo também que às vezes entristece o nosso coração. O salmista diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias. Em alguns dias, bondade. Só graça de Deus. Alegria, felicidade, realizações, sucesso, bondade de Deus. Não merecemos, mas bondade de Deus. Em alguns dias, na dor, na tristeza, misericórdia. O Senhor está dizendo: hoje eu renovo a minha misericórdia. Hoje eu renovo. Elas se renovam. Você não vai ser consumido. Não importa o pecado, misericórdia. Não importa a dor, misericórdia. Não importa os caminhos e as escolhas erradas, misericórdia. As minhas misericórdias se renovam a cada dia e elas são a causa de não sermos consumidos, porque o Senhor está olhando com amor para as nossas vidas, dizendo: eu recupero, eu faço de novo, eu sou um Deus que posso mudar esta realidade. E se hoje o tempo é de dor, e de luta, e de lágrima, e de sofrimento, amanhã será um dia radiante, brilhando, brilhando, porque as minhas misericórdias se renovam, e você terá um novo tempo para viver. Então nós precisamos ter este olhar da viagem. Algumas pessoas entendem, que por estarem na presença de Deus, não sofrerão absolutamente nada. Mas não é o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que nós viveremos o que tivermos que viver, mas viveremos na presença de Deus. E a presença de Deus é o consolo, é a misericórdia, é a graça, é a bondade nas nossas vidas. E ela garante o nosso fim, garante a chegada no lugar certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor parece-me
se propõe a nos ensinar no caminho, né? O Salmo diz isso. Diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei no caminho. E fala também: sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Significa que Deus está perto, que Deus está junto, que Deus está dentro de nós, instruindo. E a gente dá um passo de cada vez, e o Senhor vai dizendo: você ouça a minha voz atrás de você, dizendo: não te desvies para a direita, não te desvies para a esquerda, mas siga o caminho certo, e eu vou estar junto de você, te acompanhando. Então o Senhor aproveita as circunstâncias, as experiências, as provas da nossa fé, tudo isso para gerar em nós paciência, esperança, perseverança, para fazer-nos pessoas maduras em Cristo. Diz a palavra de Deus que a prova da nossa fé vai construindo em nós a paciência, e ela tem a sua obra completa quando a imagem de Deus está sendo formada em nós. Irmão, você precisa aproveitar a jornada, porque a jornada é o Senhor moldando você à imagem de Deus. A imagem de Deus. E nós seremos um dia completos quando nós espelharmos plenamente, né, a estatura de varão perfeito, a imagem do Senhor. Nesse dia nós estaremos junto com Ele. E aí a palavra vai se cumprir, o primogênito de muitos irmãos, porque nós seremos como Ele é, nós seremos também a mesma imagem, a mesma semelhança, perfeitos, plenos, recuperados, livres do pecado, mas plenos na presença de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Por isso nós precisamos sempre aproveitar a jornada. Então não deixe que a jornada te entristeça, não deixe que a jornada te desanime, não deixe que ela fale: não vale a pena. Não vale a pena servir a este Deus, não vale a pena estar junto dEle, não vale a pena tudo isso, porque as coisas acontecem na minha vida, sim, vão acontecer na sua vida. É o Senhor moldando a imagem de Deus em você, né? Que você possa aproveitar isso. E eu queria fazer uma terceira e última pergunta neste texto. Você tem mudado durante a viagem? Esta é a pergunta que eu queria fazer para você. Existem pessoas que a gente não vê há muito tempo. E aí quando a gente encontra, a gente costuma dizer assim: nossa, fulano, você não mudou nada, né? Pastor Rogério é um deles. Nunca muda, né? Sempre a mesma carinha. Ficou careca? Ixi, misericórdia. Tá vendo? Homem não repara nesses negócios, né? Então tem pessoas que a gente encontra, passa anos e anos. Quando a gente se encontra, fala: nossa, você não mudou nada, né? Do ponto de vista físico, material, isso é uma boa coisa, né? Significa que a genética é boa, né? Do ponto de vista espiritual, não. Do ponto de vista espiritual, o que nós esperamos é que cada dia que eu encontre você, você esteja bem mais lá na frente. Bem mais lá na frente, né? A jornada
na presença de Deus precisa produzir em nós desenvolvimento. A jornada na presença de Deus precisa construir novos conceitos, novos valores, novas realidades. Nós não podemos nos dar ao luxo de estar anos e anos e anos e anos na igreja. Anos e anos e anos e anos dizendo, eu sou crente. Anos e anos e anos e anos dizendo, eu conheço Deus. E nada na sua vida ser acrescentado. Não é possível fazer isso, né? Veja bem, os discípulos fizeram a viagem com Jesus. Passaram pela tempestade. Tiveram que acordar o mestre, porque a tempestade estava difícil. Eles não tinham mais recurso. E eles o acordam e dizem, o Senhor não se importa que nós vamos morrer, perecer na tempestade? E Jesus se desperta, repreende o mar, repreende o vento, diz, cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou, houve grande bonança, diz o verso 39. E o verso 40, Jesus faz uma observação. Ele diz, por que vocês são tão tímidos assim? Vocês não têm ainda fé? E os discípulos sentiram grande temor, diz o verso 41. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que até o vento e o mar lhe obedece. Que maravilha! Irmãos, isto foi uma revelação aos discípulos. Eles eram discípulos de Cristo, estavam seguindo, mas o Senhor ainda não lhes tinha revelado esta faceta da sua personalidade, do seu poder. Foi preciso fazerem a viagem para que tivessem acesso a um pouco mais de Deus. Na viagem, na companhia do Senhor, eles tiveram acesso a um pouco mais de Deus. E isso lhes abriu a mente, mudou a realidade, porque eles perceberam que aquele não era um homem comum, mas era um homem que até o vento e até o mar lhe obedecem. A percepção dos discípulos a respeito de Jesus foi ampliada, porque eles têm acesso a uma experiência vivencial ali, presente, de um homem que está acima das regras da natureza e com o seu poder ele sujeita tudo às suas mãos. Então a viagem precisa produzir em nós esse tipo de percepção. A cada dia que nós viajamos ao lado do Mestre, ele precisa estar construindo nas nossas vidas um conceito novo, uma ideia nova, uma ampliação de visão. Esta experiência, esta intimidade precisa ser traduzida nas nossas vidas em profundidade com o Senhor. Isso precisa acontecer nas nossas vidas. Veja o caso de Jó, né? Que ao final de toda a sua experiência disse, eu o conhecia de ouvir falar. Era longe a experiência, era apenas um conceito, mas agora os meus olhos te veem. Eu consigo
concretude, perceber, por causa do contato, por causa do diário, por causa da viagem, porque estamos ali todos os dias, vivendo as experiências, passando por elas e provando a fé, e provando o amor do Senhor que nunca falha, está sempre lá, perfeito, pleno nas nossas vidas. Não vai ser a tempestade, não vai ser a tribulação, não vai ser a luta, não vai ser a profundidade, não vai ser a altura, não vai ser potestade, nada disso vai nos afastar do amor de Deus, que está lá, sempre pleno, sempre presente, sempre nas nossas vidas, e isso vai ampliando a nossa experiência, a nossa vivência, e vai nos tornando maduros na fé. Por isso, nós não podemos ser como éramos antigamente. Por isso o apóstolo diz assim: vivam de forma digna da vossa vocação. A cada dia que passa, você precisa incorporar na sua vida, nos seus preceitos, no seu caminho, mais de Deus que está sendo revelado para você. Aquilo que Deus está revelando ao seu coração, você vai colocando para dentro de você. E isso vai ampliando e vai mudando quem você é. E um dia você vai se olhar no espelho e não vai mais ver: não sou mais eu, é Cristo que está vivendo em mim. É Cristo que está vivendo em mim. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A ideia é que a proximidade da viagem e as experiências que nos levam cada vez mais perto de Deus produzam nas nossas vidas um peso de glória, né, que nos transforma na imagem do Senhor. A cada dia, a cada momento. Então nós não podemos nos dar ao luxo de sermos os mesmos. Eu já não sou mais o mesmo, porque eu conheci o Senhor. E o dia que Ele entrou na minha vida, Ele começou a mudar os conceitos. E a cada dia que passa eu aprendo um pouco mais. E a cada dia que passa eu cresço um pouco mais. E a cada dia que passa Ele está sendo formado na minha vida, e isso me faz diferente. Então, para onde o Senhor tem te convidado? Você tem aproveitado a viagem? E você tem sido mudado durante ela? Estas são as perguntas desta noite para você. O Senhor tem falado muito no meu coração, dizendo: Gleidson, você precisa crescer, evoluir. Às vezes a gente fica preso nas coisas de criança, mas o apóstolo diz: deixando as coisas de criança, eu vou crescendo, me tornando homem, e as coisas antigas vão ficando para trás, e eu vou para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que nos espera. O Senhor é um Deus maravilhoso. Irmão, Ele não perde o investimento que Ele fez em você. Nunca. Olha, tudo que Ele plantou na sua vida. Se você está aqui hoje, as experiências que você teve, as circunstâncias que moldaram você, o seu pai, a sua mãe, a sua escola, tudo que lhe deu as lentes que você enxerga o mundo, nada disso foi por acaso. O Senhor preparou tudo isso para que você estivesse aqui. E esta semente que Ele foi lançando dia a dia na sua vida, diz a palavra de Deus, Ele não vai voltar com as mãos vazias.
aquilo que ele semeou, ele vai colher na sua vida. Ele não perde o investimento. Isaías, repetido por Jesus, diz: ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Se está fumegando, tem esperança para nascer uma chama forte, e o Senhor vai colher aquilo que Ele plantou. Basta que você abra o seu coração para ouvir a voz de Deus te direcionando para o lugar que Ele quer, e você vai ser fonte de bênção. Fonte de bênção no lugar onde você está, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que o Senhor te plantou, vai ser fonte de bênção. O Espírito Santo vai fluir através de você e as vidas vão ser impactadas, porque você está sendo feito à imagem de Deus. Então que Deus te abençoe nesta noite, muito, muito. Que você se lembre sempre das perguntas: para onde o Mestre está me chamando? Será que eu estou curtindo a viagem, aproveitando a viagem? E o que hoje o Senhor mudou na minha vida, que eu não era ontem, mas que Ele construiu para a minha vida hoje? O que será? Eu tenho certeza que se a gente olhar direitinho no nosso coração, nós vamos ver tudo o que o Senhor já tem feito. E eu vou te dizer, Ele ainda vai fazer muito mais. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Não vai deixar incompleto, mas vai terminar a obra no seu coração. Eu quero aproveitar, eu não sei se tem alguém aqui entre nós que ainda não tem um companheiro de viagem, que ainda está